Aqui tem mais um probleminha de relógio e questão de concurso, hein? Todas essas aqui foram questões de concurso. O relógio da figura está marcando 1 hora e 15 minutos. Não precisava colocar o desenho do relógio, né? Bastava falar a hora. Então, 1 hora e 15. Qual o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio 3 horas e meia antes desse instante? Olha só, a gente precisa ver qual foi o horário 3 horas e meia antes. Então você vai pegar isso aqui e vai subtrair 3 horas e meia. Só que aqui vai ficar negativo, né? Ó, vamos transformar esse 1 e 15 em 1 da tarde. E aí fica 13 horas e 15 minutos. Aí não vai ter problema de ficar negativo, né? Então, 3 horas e meia antes, eu vou subtrair 3 e 30. Fazer essa continha aí. Aqui vai pedir emprestado o 15, aqui vai virar 12 horas, e aqui vem para cá 60 minutos. 60 mais 15, isso dá 75 minutos. Agora dá para fazer 75 menos 30, isso dá 45 minutos. E aqui 12 menos 3 vai dar 9. 9 horas e 45 minutos. Olha só, o procedimento normal é você fazer um desenho do relógio, né? Com essa hora, 9 e 45, 9 horas, 45, bom, o ponteiro das horas já andou um pouquinho, e os minutos aqui no 45, mas eu vou mostrar uma maneira de fazer isso aqui sem precisar fazer desenho do relógio. Ó, 9 horas e 45. Isso aqui é a hora e isso aqui é o minuto. Então, temos dois ponteiros aqui, ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. Ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. O ponteiro das horas estará, nesse instante, posicionado no ângulo alfa. Um ângulo alfa contado desde o 12. Seria isso aqui, ó. Por exemplo, aqui esse ponteiro das horas estaria posicionado no ângulo alfa, assim, ó, contando a partir do 12. Vamos calcular esse ângulo alfa. Como que se encontra isso? A mesma coisa, o ponteiro dos minutos, posicionado no ângulo beta. Para saber o ângulo entre os ponteiros, é só você pegar a diferença aqui entre alfa e beta. Então, vamos começar com o ponteiro dos minutos, que é mais fácil. Vamos calcular esse ângulo beta, formado entre o ponteiro dos minutos e essa posição inicial aqui do 12. Quanto que é esse ângulo? Vai depender do número de minutos. Olha só, aqui você tem 60 minutos. E para cálculo de ângulo, você tem que levar em conta que isso tudo aqui são 360 graus. Isso significa que a cada minuto, o ponteiro dos minutos, ele vai andar quanto? 6 graus, porque é isso dividido por isso. Então, 1 minuto de tempo, vamos colocar o tempo é igual ao minuto, isso aqui corresponde a um ângulo de 6 graus. Se está marcando m minutos, qual é o ângulo beta que vai estar marcando aqui? O beta vai ser igual a 6 graus vezes m. 6 vezes m. Então, esse ângulo beta é o ângulo em graus desde o 12 até chegar à posição dos minutos em função da quantidade de minutos que tem no seu horário. Fácil. E o alfa, que é a posição das horas? Então vamos anotar isso aqui. O beta vale 6 vezes o número de minutos lá do seu horário. Agora, a gente tem o número H de horas, no caso aqui 9h45. Qual vai ser o ângulo alfa correspondente a essas H horas? Vai ser o seguinte: conforme o ponteiro das horas descreve essas 12 horas, o ângulo descrito por ele vai ser 360 graus. Isso significa que 1 hora corresponde a 30 graus. É 360 dividido por 12.
Com isso aqui, você pode saber a posição inicial do ponteiro das horas no início dessa hora. No caso aqui, 9 horas. Você ainda tem que considerar que o ponteiro das horas vai andar mais um pouquinho ao longo desses minutos. Então, seria isso aqui. O ponteiro das horas, ele primeiro vai andar até a hora inteira, que é essa quantidade inicial de horas aqui, H, ele vai andar esse número de horas vezes 30 graus. Então, o ângulo alfa que a gente vai calcular vai ser o número de horas vezes 30 graus, porque a cada hora ele anda 30 graus. Agora, isso é no início da hora. Tem que levar em conta que o ponteiro das horas também anda um pouquinho ao longo dos minutos. Quanto que ele anda? Olha aqui. Nós já vimos que em 1 hora, o ponteiro das horas anda ao todo quantos graus? 30 graus. Então, em 1 hora, o ponteiro das horas, ele anda, além dessa posição, ele anda mais 30 graus. Ou seja, 1 hora são 60 minutos. Então, durante os 60 minutos, ele vai andar 30 graus. Isso é o deslocamento do ponteiro das horas. Quanto que o ponteiro das horas vai se deslocar a cada minuto? É só dividir por 60. Então, em 1 minuto, o ponteiro das horas anda 30 graus dividido por 60, ou seja, 0,5 graus. A cada minuto. Então, o ângulo total que o ponteiro das horas vai descrever é o número de horas vezes 30, para dar aqui a hora inteira, né? Mais uma parte que é relativa aos minutos, ou seja, 0,5 graus por cada minuto. Então, multiplica aqui pelo número de minutos. Então, essa formulinha vai dar o ângulo alfa total que o ponteiro das horas está indicando desde o 12. Então, isso aqui vai ficar... O alfa vai ficar o número de horas vezes 30, tudo em graus, tá? Mais 0,5 vezes o número de minutos. Pronto. Isso aqui são fórmulas que você não precisa memorizar. Você pode deduzir na hora, isso aqui é muito simples, né? Quando você precisar. Ou se você quiser, você não usa isso. Faz do outro jeito. Faz na mão mesmo. Pega os pedacinhos e vai calculando e somando. Eu só estou mostrando aqui que tem uma maneira... digamos, analítica de fazer isso aqui, é usar isso. Então, aqui nesse problema, o horário é 9h45, né? 9h45, então eu vou fazer H igual a 9 e M igual a 45 nessas fórmulas. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, o alfa, que é a posição do ponteiro das horas, vai ficar 9 vezes 30, que o H vale 9, 9 vezes 30, que é 270, mais 0,5 vezes M. O M vale 45. Então, isso aqui vai ficar 0,5 vezes 45, vai dar 22,5. Isso aqui é o ângulo que o ponteiro das horas vai estar marcando desde o 12. Agora o beta, que é o ângulo do ponteiro dos minutos. Vamos ver onde ele vai estar. Ele vai estar nessa posição, 6 vezes M, onde M é o número de minutos. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 45, que dá 270. Então, qual é a diferença entre esse ângulo e esse? 270 está igual, a diferença é essa aqui, ó. 22 graus e meio. Então, 22 graus e meio é o menor ângulo que os ponteiros vão estar formando nesse horário que o problema pediu. Aí, se der, por exemplo, 200 graus, se passar de 180, aí você pega o replemento, né, faz 360 menos ele, porque para considerar o menor ângulo. Então, 22 graus e meio, olha aqui, resposta correta, letra D, de delta. Aqui, problema número 2 é a mesma coisa, ângulo entre os ponteiros do relógio. Em uma escola, o início da primeira aula da noite ocorre às 18 horas e 30 minutos. Nesse exato instante, o menor ângulo formado pelos ponteiros da hora e do minuto de um relógio analógico é... relógio comum, né? Chama de relógio analógico. Para mim é relógio de ponteiro.
Porque essa noção de analógico tem a ver com eletrônica, né? Eletrônica analógica. É o contrário do relógio digital. Tá bom, é isso que ele quis dizer com relógio analógico. Então, olha só, esse problema aqui é melhor você fazer sem pensar na fórmula, tá? Faz lá o desenho dos ponteiros e vê lá os ângulos e calcula. Mas a formulinha funciona. Vamos experimentar a formulinha aqui. Aqui nós temos 18 horas e 30 minutos. Ó, esse 18 é 6 da tarde, né? Ninguém vai querer sofrer com um ângulo grande. Vamos considerar 0 a 12. Então, esse 18 é 6,5, 6,30. Então, nós temos H igual a 6 e M é igual a 30. Então, aplicando a fórmula, o beta vai ser 6 vezes o número de minutos e 6 vezes 30 vai dar 180. E o alfa vai ser o número de horas vezes 30 mais 0,5 vezes o número de minutos. O H vale 6, então vai ficar 6 vezes 30, que é 180, mais o número de minutos vezes meio. Então o número de minutos é 30, 30 vezes meio vai dar 15. O ângulo entre os ponteiros vai ser a diferença entre esse alfa e esse beta. Então, é isso aqui, 15 minutos. Portanto, 15 minutos, aqui, letra A. A questão número 3 tem aqui, ó, um quadrilátero, tá vendo? A, B, C, D. E ele deu os ângulos desse quadrilátero em função de X. Olha aqui. Carlos estava estudando topografia e realizou o levantamento de um terreno conforme imagem abaixo. Carlos precisava passar ao pedreiro as medidas de cada ângulo. Indique a alternativa que apresenta os valores dos ângulos A, B, C e D, respectivamente. Aqui, A, B, C e D. O que você tem que saber para resolver esse problema é saber que a soma dos ângulos de um quadrilátero é quanto? 360 graus. Porque ele tem dois triângulos, né? Qualquer quadrilátero você pode dividir em dois triângulos. Cada triângulo tem ângulos internos de 180, então somando tudo vai dar 360. Esses ângulos aqui estão expressos por 3x menos 5, 7x mais 5, 5x mais 5 e 8x mais 10. Essa soma tem que dar 360. Então aqui vai ficar 3x, 7x vai dar 10x, com 5x dá 15x, com 8x vai dar 23x. 23x, aqui tem menos 5 mais 5, vai cortar, mais 5 mais 10 dá 15. Isso tudo dá 360 graus. Então, passo 15 para lá, vai dar 23x é igual a 345. O x vai dar 345 dividido por 23. Aqui vai ficar 1. Resto 11, abaixo 5, 115 por 23, vai dar 5 e resto 0. Então, o x vale 15 graus. Agora a gente pode pegar esse valor, x igual a 15, e jogar aqui, ó. Aqui são os ângulos A, B, C e D, nessa ordem. Então, aqui vai ficar 3 vezes 15 menos 5, vai dar 45 menos 5 e dá 40. E daqui você já pode marcar a resposta, ó. 40 graus, é essa aqui. Mas vamos calcular aqui. 7 vezes 15 mais 5, 7 vezes 15 dá 105. 105 mais 5 dá 110. Aqui 5 vezes 15, 75, mais 5 dá 80. 8 vezes 15 dá 120, mais 10 vai dar 130. Então, 40, 110, 80 e 130. 40, 110, 80 e 130. Então, tá aqui a resposta correta, letra C. A questão número 4 tem aqui uma figura que eu já falei, ó. É o trapézio retângulo, né? Ele falou aqui, ó. A figura dada é um trapézio retângulo. Então, ângulo reto aqui,
e ângulo reto aqui. As bases, aqui tem os lados não paralelos, esse aqui é perpendicular às bases. E aqui tem essa indicação, ó, 2x mais 30. Mas isso aqui também é 90 graus. Então, igualando isso aqui a 90, dá para achar o x. Aqui tem x também. Aí ele fala o seguinte: então determine as medidas do ângulo agudo e do ângulo obtuso do trapézio. O ângulo agudo é esse e o ângulo obtuso é esse. Agudo é menor do que 90, né? E obtuso é maior do que 90. Então, já que isso aqui é um ângulo reto, nós vamos ter que 2x mais 30 é igual a 90. Passo 30 para lá, vai dar 2x é igual a 60. O x vale 30 graus. Então, já que o x vale 30, aqui é 30. E aqui é quanto? Ó, paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos são o quê? Colaterais internos. Colaterais internos são ângulos suplementares. Esse aqui é o suplemento desse. Que é o suplemento de 30? 150. Então, esse ângulo aqui é 150 graus. O agudo é 30 e o obtuso é 150. Então, olha aqui, ó, 30 e 150. Tem que prestar atenção na ordem, né? Ele quer o agudo e o obtuso. Tá aqui, 30 e 150. Então, a resposta correta, letra A. Aqui, nesse problema 5, ele deu aqui um paralelogramo, ele deu aqui essas duas retas paralelas e ele quer que você ache um ângulo aí. Ó, na figura abaixo, ABCD é um paralelogramo. As retas R e S são paralelas. Cadê? Aqui, ó. R e S. Essas aqui são paralelas. D e E são pontos de S. Calma aí. Reta S, então aqui tem D e E são pontos de S, tá certo? F é um ponto de AD. Aqui, F é um ponto de AD, certo? O ângulo ABC vale 30 graus. ABC, aqui, ó, 30 graus. E o ângulo CDE vale 120 graus. Ó, CDE, aqui 120 graus. Quanto mede em graus o ângulo DFG? Então, esse ângulo DFG está aqui, ó. DFG. Ele quer esse ângulo. Bom, olha só. Aqui você tem o paralelogramo, né? Você sabe que são lados opostos paralelos. Então, paralelas cortadas por uma transversal. Se aqui é 30, aqui é quanto? 150. Que é o suplemento de 30. E aqui, de novo, paralelas cortadas por uma transversal. Se aqui é 150, aqui, ó, é o suplemento disso, que é 30. Então, olha essa figurinha aqui, ó. Aqui você tem 120, aqui tem 30. Então, esse ângulo todo aqui, ó, ele vale 30 mais 120, que dá 150. Agora, aqui está aparecendo o suplemento dele, que é 30 graus. E para que esses 30 graus me interessam? É porque a gente tem aqui paralelas cortadas por uma transversal. O ângulo que está pedido e esse ângulo de 30 aqui, eles são o quê? Colaterais internos. Então, eles são suplementares. Portanto, se aqui é 30 graus, esse aqui que está em azul é o suplemento de 30, que dá 150 graus. Então, 150 graus, olha aqui, letra D.